Por que ele amou Jacó? Por quê? A Bíblia diz que Deus é amor. Lá em 1 João, primeira epístola de João 4,8 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus amou. Por que ele amou? Lá em Atos 10:34 diz que Pedro, quando estava fazendo o discurso, Deus não tem acepção de pessoa. Ele não tem acepção de pessoa para salvar, para escolher para a hora dele, ele tem. Irmão, vamos ver aqui o que é que ele diz. Por que ele amou Jacó? O que é que Paulo fala quando Paulo estava escrevendo aos Romanos? Capítulo 9:16. Assim, isso não depende da vontade, nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Não dependeu da vontade, nem do esforço de Jacó, para ele escolher Jacó, ele escolher você, escolher. Não precisa, não. A palavra está sendo clara aqui, eu não estou pregando, estou só repetindo. Não depende do esforço, irmão. O que é que faz? Mas de Deus mostrar a misericórdia. É por causa da misericórdia dele. Ele tem misericórdia de quem quer. Aqui, irmão, isso aqui está escrito em Gênesis 25:23. O capítulo 9:15 está em Êxodo 33:19. Ele está dizendo, por que ele diz a Moisés? Ele quem? Deus falou a Moisés quando ele estava no deserto, que ele pediu a glória para passar. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Irmão, ele tem misericórdia de quem quer e compaixão de quem quer. Deus é soberano. Ele não depende de nada não, de protocolo, de juiz, de promotor. Ele faz o que quer, como que ele quer. Mas a gente vai perguntar, por que ele amou a Jacó e aborreceu Esaú? Capítulo 9:20. Essa parte aqui, a parte A, Paulo faz uma pergunta. E a parte B, Paulo responde. Ele faz, mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Quem é você, pecador? Para perguntar o que eu faço, o que eu deixo fazer. A salvação não é pelas obras, é pela graça. Quem é você? Ele está fazendo a pergunta, ele mesmo responde. Por acaso a coisa formada que são a gente dirá a que formou? A Jesus? Por que me fizesse assim, Jesus? Preto, branco. Por que eu não tenho esse dom? Por que eu não sou rico? Ele escolhe quem ele quer, irmão. Aqui, para encerrar aqui, os irmãos compreender, o que ele fala aqui? Em 9:11. Pois os gêmeos, Esaú e Jacó, ainda não tinham nascido, nem praticado o bem ou o mal. Ele escolhe antes. Para que o propósito, qual o objetivo? Deus escolhe o homem pelo propósito de Deus, segundo a eleição. Permanece firme, não por causa das obras, ninguém salva por causa das obras, mas por aquele que chama. Deus escolhe aqueles são. Isso aqui, irmão, termina em eleição. Deus escolhe, Deus não faz exceção de pessoa, mas ele faz no propósito da salvação. Por quê? Ele escolheu Jacó, por quê? De Jacó saíram as 12 tribos de Israel. Aí vem Boaz, com Ruth, vem Obed, vem Davi. A Bíblia diz que da raiz de Davi ia sair o Messias. Ele trabalha com o propósito da salvação. Ele não faz exceção de pessoas, mas o propósito da salvação ele faz. Amém. Amém, irmão? Amém. Convidar aqui o irmão Edivaldo para trazer o louvor dessa noite. Glória a Jesus. E vamos passar a oração aí, por gentileza. Convidar os irmãos para ficar em pé. Vamos. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Amém. Antes da gente começar a falar, não tem ninguém que tem um maravilhoso testemunho para contar, não? É testemunho. Alguém tem? Porque o testemunho em culto nos lares edifica bastante, né? Anima as pessoas, como é que tem ido o evangelismo, o que tem acontecido na casa de cada um. Eu quero falar, irmão. Oi? Eu quero falar. Então, irmão, dispõe um pouquinho então. Uma coisa importante. Fica à vontade. Fica aqui, vem aqui na frente. Ficar em pé aqui, falar para os irmãos, paz do Senhor para todos. Amém. Uma coisa que me surpreendeu muito esse ano foi que Deus fez na minha vida, né, na minha família, foi a conversão do meu irmão, né? Eu fiquei surpreso porque todas as vezes que eu ia lá em Goiânia, que ele vinha aqui, eu evangelizava ele, mas com impedimento, né? Mas graças a Deus o impedimento ele foi quebrado. Porque quando Deus escolhe alguém,
Deus dessa vez agiu de tal forma na vida dele que fiquei assim como quem sonha, né? E é isso que a gente deseja, cada um de nós, para aqueles que ainda não caminham conosco, não é verdade? Eu falava para ele, você é muito privilegiado do que meus outros irmãos têm lá em Goiânia, do que outros têm lá no Piauí, que já estão há muito tempo no Evangelho. Por que isso? Porque você demorou, né? Mas no dia que Deus escolheu para te chamar, você já entrou na palavra certa, correta e genuína. Já foi na mensagem, no batismo correto, na doutrina correta. Então é muito mais fácil, né? Como a gente tem dito, né? Uma pessoa que já não que é crente, é mais difícil ela aceitar a palavra, né? Que é corretamente de Deus. É muito mais difícil essa pessoa que já é crente aceitar, mas é muito mais fácil alguém que ainda não é crente ainda, né? Quando a mensagem vem ali, Deus escolhe ele, faz a vontade dele na vida dele. Então, foi uma coisa que eu estou muito grato a Deus todos os dias. Isso vem ao meu coração, à minha mente, do que Deus fez na vida dele, né? E se cumpre a palavra dele. Em tua casa servirá o Senhor. Em Deus, assim, é o que eu desejo para cada um aqui, né? Que se cumpra essa promessa na vida dos irmãos da gente. Porque todos nós temos familiares que a gente tem orado, tem desejado isso. Mas se você tem orado, colocado isso diante de Deus, e as oportunidades você tem aproveitado, Deus vai honrar a sua fé e fazer a vontade dele na vida dessa pessoa. Amém? Deus abençoe. Amém. E é isso que a gente vai agradecer. Nós pode ficar sentado mesmo. Vamos abrir a palavra no livro de Atos, capítulo 16. Eu tinha preparado uma pregação esses dias todos. Aí na terça-feira domingo, minha esposa veio com outro papel com o irmão, pediu pregar em cima disso aqui, ó. Eu falei, amém. Então nós vamos falar um pouco de Paulo. Está em Atos capítulo 16. Glória a Deus. A partir do 16. Né? Amém? Amém. Antes disso aqui, nós vemos as viagens que Paulo fazia, junto com Timóteo, junto com os parceiros dele aqui. Então eles passavam por diversas cidades e chegando aqui nesta cidade, ele foi movido para aquele momento ali, onde ele praticou bastante o evangelismo, fez tudo com responsabilidade, aquilo que Deus conseguindo, todo aquele que serve a ele, fazer, né? Aqui em Lucas, capítulo 16, ele diz assim, só para a gente lembrar, porque vamos falar um pouco de evangelismo e fé hoje. Ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa mesma passagem aqui tem ele em Salmo 61, e dito lá no Salmo, agora aqui foi o próprio Jesus que falou. É onde a comissão dele, agora ele está dando essa comissão a todos aqueles que creem, né? O Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar, né, para pregoar, e enviou para dar liberdade aos cativos. Tudo isso aqui é ordem de Jesus. E nós estamos vendo aqui que a igreja está fazendo isso. Né? Já fazia antes em menor escala, mas com essa estratégia, né, vamos ver, o Espírito do Senhor realmente vai trabalhar em nossos corações, corações daqueles que estão fazendo a obra, e Deus vai dar a graça, né, para que continue fazendo, e vocês vão ver que não é tão manso fazer a obra de Deus, não é com calmaria, né? Às vezes vem tribulações na vida do crente, mas Paulo responde o que ele sentia ao passar por tudo isso, né? Vamos ler aqui. Amém. Eu vou ler a partir do começo aqui, porque tem a ver com isso aqui que aconteceu com Paulo. Diz assim, a partir do versículo 14.
certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Irmão, isso aqui já era uma pessoa, né, que ele já conhecia Jesus, porque antes um pouquinho aqui disse, ela está dizendo que estava reunido, né? Então aqui mais na frente ela diz assim: indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome do Senhor Jesus Cristo, ordeno-lhes que sai dela. E na mesma hora saiu. O que nós vemos aqui, irmão, nesse primeiro trecho que nós lemos aqui, é a hospitalidade. É quando o Espírito Santo move os corações para o povo de Deus. Move o coração do povo de Deus a praticar a palavra fugiu. Tá? Hospitalidade. A praticar aquilo que está faltando muitas vezes no meio de hoje. Muitos são crentes dentro da igreja, ali fora da porta da igreja, mas muitas vezes quando nós saímos dali para fora, não existe mais a irmandade, não existe mais a comunhão, nem a graça, não há uma palavra de conforto, não há um discernimento espiritual quando alguém se encontra para falar das coisas de Deus. E aqui nós vemos o que Paulo e os amigos que estavam com ele, a preocupação dele foi falar para aquela mulher chamada Lídia, né? Que estava reunida ali, ela vendia púrpura e fazia outras coisas, e Deus abriu o coração dela para que ela ouvisse a palavra de Deus. Nós precisamos de buscar nesse evangelismo e tudo aquilo que nós fazemos em prol da obra, o discernimento, o desejo de Deus no coração, para onde ele esteja, por onde ele passa, aquilo que ele falar atrai as pessoas. Aquilo que ele falar, as pessoas param para ouvir o que ele está dizendo. Muitas pessoas saem de fora da igreja, não tem mais palavra de Deus na boca. Fala do cotidiano, fala do seu serviço, mas não tem a curiosidade de saber a situação daquele outra pessoa. Hoje eu conversando com um irmão ali, eu nem sabia que ele era crente, eu comecei a conversar com ele, falando das coisas de Deus, ele falou: eu sou crente. Eu falei: amém, meu irmão. Ele muitas vezes falando da dificuldade hoje de falar de Deus, que não está fácil, onde nós vemos que, eu até ia falar um pouquinho no próximo coisa aqui, que ele diz assim: vendo os senhores da jovem, que a esperança de lucro estava perdida, e prenderam Paulo e Silas, e os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os aos seus magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos pregam costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. Irmãos, hoje em dia, o que é que nós vemos aqui na rua hoje? Somente testemunha de Jeová. Antigamente você via Rosa da Cruz, você via Adventista do Sétimo Dia, você via o testemunho de Jeová. E
E raramente você viu um crente evangelizar. Hoje você não vê nenhum. E Paulo aqui, mesmo sabendo que estava em terra estranha, falando para um povo que ele não conhecia, ele falou de Jesus para aquele povo. E tudo ali rendeu em várias conversões. Rendeu na conversão daquela mulher que vendia púrpura. Aquela mulher já moveu o coração para a hospitalidade. E eu creio que ali a oração dela, eu creio que ali todo o conhecimento que ela tinha mudou-se porque ela passou a conhecer Jesus. E aquele povo ali, irmão, tão revoltado que diz que aqueles homens estavam perturbando a cidade. Antigamente, eu pregava o evangelho nas obras onde eu trabalhava, muitos homens falavam assim, sai disso, rapaz. Isso aí, esses pastores fazem isso, faz aquilo, faz lavagem cerebral. Irmão, mas nem isso a gente está ouvindo mais, não existe mais contestação do evangelho, porque as pessoas que vivem o evangelho hoje, vivem como que é mais, não há diferença, né? Como o irmão falou ali, pregou o evangelho para o irmão dele, ele se converteu e já foi para a palavra, foi batizado, né? Hoje, irmão, a gente vê que um na família se converte, os irmãos da família passam a agredir, a brigar com ele, e as coisas continuam, não há mudança. Então a gente realmente precisa de mudar. Quando aceitam Jesus, fala que é batizado com o Espírito Santo, mas continua em atrocidade, continua levando os outros em desvantagem. Será que é preciso ser crente só dentro da igreja? Né? É o que a gente pensa hoje. O Evangelho está sendo pregado dentro de 4 igrejas e todo mundo se satisfaz com isso. Mas como nós vemos aqui, que Jesus falou em Lucas 4, que ele foi ungido para isso. E a Bíblia diz, fala lá em João 1,12, que a todos quanto receberam, todos, deu-lhes o poder para serem feitos, chamados filhos de Deus, ou feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Irmão, crer no nome de Jesus é uma nova vida, não é um estardalhaço, não é algo que chame demasiadamente a vida das pessoas, mas é algo normal, né? Ele somente muda de vida, ele somente passa a fazer as coisas que agradam a Deus. Eu não preciso brigar no meio da rua. Quando a gente morava lá no Valparaíso, o irmão lembra daquele irmão da farmácia lá, Maria? Era só ele encontrar com um testemunho de Jeová, eu nem gosto de falar muito disso, um adventista 7º dia, ele brigava com cabra no meio da rua. Irmão, quantos eu já encontrei, eu preguei o evangelho para eles, não sempre estardalhaço, né? Fala, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Muitas vezes a crença, a direção dele foi dado por homens que imaginavam conhecer a Bíblia, mas o caminho era outro, não era Jesus. E mesmo assim eles continuaram pervertidos, longe do caminho e sem ninguém para dar uma orientação a eles. Porque é necessário que haja aqueles que são convertidos um bom ensinamento, né? Um bom ensinamento com amor, um bom ensinamento com direção espiritual. Um bom ensinamento que muda o coração das pessoas. Porque, como o irmão citou lá em Marcos, é necessário que ide pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, né? Então, aquele que prega, ele também deve ensinar. Ele deve ter um conteúdo para passar aquilo para frente. Ele precisa realmente saber para onde vai, por que ele se converteu e como está o coração dele para levar outras pessoas para Jesus. Né? Não é um blá blá blá, mas é um comportamento de atitude diferente, mudar de vida e dar testemunho para o vizinho além de tudo também. Né? Então a gente vê que Paulo aqui, ele se reunia tudo isso. Ele perturbava a cidade onde quer que ele estivesse.
pregava o evangelho, as pessoas se convertiam. Aqui diz assim, ó, a multidão levantou-se e unida contra ele, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, né? Dando muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando os carcereiros que os guardassem com segurança. Ele, porém, tendo recebido tal ordem, lançou-o no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Irmão, agora, um dia eu estava conversando com um crente, eu falei, irmão, eu sou crente há muitos anos, mas se mexer comigo, o meu facão não é convertido. Irmão, agora já imaginou uma coisa dessa, se eu vi isso de alguém? Né? Mas o meu facão não é convertido. E Paulo, na situação que estava ali, nós nunca passamos por isso, peço a Deus para que não passemos, ser preso, né? Sobre injúria, sobre ameaças, sobre açoites, mas não estamos livres disso. E Paulo, com toda a alegria, irmão, ali naquele tronco, vocês sabem que o pastor já explicou, o cárcere interior era um lugar lá, era como se fosse um subterrâneo, escuro, e ainda prendia os pés da pessoa ali. E a pessoa apanhava sem... E até naquela época já havia malandragem, porque a lei dizia para dar 39 açoites, né? E muito neguinho chegava ali, dava 35, dava 37, depois na volta. Ele não completava a sentença. Aí depois voltava e dava mão tanto, ainda ficava devendo para continuar aquilo ali. Os irmãos veem que o capeta aqui, quando quer fazer as coisas, ele imita as coisas de Deus. Quando Paulo expulsou o demônio daquela mulher estava endemoniada, como os irmãos sabem, e era o capeta que estava incorporado naquela mulher, fazendo com que os seus donos, aquilo ali era um consórcio que havia em torno daquela mulher, cada um tinha uma cota de ganho. Nós tínhamos as cotas mais altas, as cotas mais baixas, aquela mulher valia uma fortuna, porque o capeta que existia nela dava informações sobre a adivinhação e os seus donos repartiam os lucros. Agora imaginem só, alguém está rendendo, vamos dizer, R$1.000. E de repente some aquele ganho, a pessoa, ela não vai ficar frustrada com aquilo, não vai se vingar? Então, foi isso que aconteceu. Por causa de tudo aquilo, aqueles homens, cumprindo a vontade de Deus, fizeram com que a verdade aparecesse. Amém. Quantas vezes eu pregando a palavra, aparecia demônio. Hoje quase não vê mais, né, Maria? Eu não sei porquê, se os homens que estão... Deus é misericordioso, né? Deus tem misericórdia. Deus sabe aonde ele está ou não. Então, a gente vê enganos tremendos da parte do diabo ali, e ele aprontava. E tinha uns que marcavam a hora, irmão. Era uma coisa terrível. E muitas coisas nós vemos sobre o diabo. Ele não é brincadeira. E muitas vezes ele ilude as pessoas, pensa que estamos realmente servindo ao Senhor, mas no fim das contas não estamos. Eu convido os irmãos a refletir um pouco sobre os atos do Senhor, se pelo menos um pouco nós estamos nisto aqui, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Então, o crente,
ele está ungido, ele está preparado para evangelizar, né? Ele é enviado para dar liberdade aos presos, aos cativos, para dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tudo isso, irmão, é uma parte daquilo que Deus quer que a gente faça. É um pouco daquilo que o crente, é o mínimo que o crente tem que fazer. Os resultados, como o irmão disse, é Deus que vai dar. O crente, eu tinha um pastor que dizia que a primeira dose de unção Deus dava, né? Para que o crente se firmasse nos pés, para continuar recebendo essa unção, para ir, para receber as coisas de Deus. E todas essas outras coisas eram acrescentadas em suas vidas. Amém. E Paulo sabia disso. Então, mesmo apanhando, mesmo amarrado ali, né? Ele foi lançado no cárcere, e perto da meia-noite, o que eles faziam? Eles estavam murmurando? Não estavam? Então, a Bíblia disse que de madrugada o Senhor nos ouve, que de noite o Senhor nos ouve. E Paulo e Silas estavam ali cantando, né? Quem sabe esse hino, né? Com um grande escudo. Em 93, nós fomos numa convenção lá na Paraíba, em João Pessoa. Até eu vinha comentando com a Maria sobre esse hino. Nós estávamos passando em frente à igreja ali, e esse hino estava sendo cantado. Irmão, era um coral de mais de 1000 vozes. Agora os irmãos, imaginem a unção que estava aquele canto. E como ele ressoava naquele lugar. Até eu falei com a Maria, ó, está ouvindo esse hino? Esse eu nos textos lá de João Pessoa, quando a gente estava cantando ele. A gente vê, irmão, que as coisas boas, quando a unção de Deus participa, as coisas penetram naquele coração duro. O coração duro é movido para ouvir as coisas de Deus. O coração duro, ele é preparado para fazer a vontade do Senhor. Que aí a gente faz sem murmurar, a gente faz com o desejo de ganhar mais almas. Né? Tem um pregador chamado Wesley, até eu já contei isso. Ele fez um propósito com Deus em ganhar 12 almas naquele dia. 12, irmãos. Aí ele saiu para pregar, logo de imediato ele ganhou uma alma. Era um pregador eloquente, ganhou aquela alma, era um homem preparado por Deus, ganhou uma, ele falou, Senhor, mas tem mais 11. E o dia passou, e eu, Senhor, eu quero almas, ainda falta 11, e a noite foi chegando, e anoiteceu. E o ajudante dele, mas fulano, o dia já acabou, vamos embora. Ele falou, não vou. Eu fiz uma promessa com Deus que eu ganhar 12 almas, eu só ganhei uma. Então vocês precisam de ver a persistência e o amor e a misericórdia de Deus para aqueles que o servem. Aleluia. E ele esperando lá, chegou um homem desesperado. O pregador, eu estava ali, ó, minha carroça quebrou. Eu estou precisando de uma ajuda para que alguém me ajude a arrumar essa carroça. Ele se dispôs e foi lá. Falou, quem sabe, né? Foi lá. Por incrível que pareça, havia 11 pessoas dentro dessa carroça. Essas 11 pessoas não podiam ajudá-lo a ter arrumado aquela carroça, mas ele foi buscar alguém de fora. E esse pregador, com prontidão, foi ajudar. Pregou o evangelho para as 11 pessoas, e aquelas 11 pessoas converteram. Amém. Aí ele foi embora feliz, louvando a Deus. Por quê? Porque às 45 lá do segundo tempo. Né? Então aquelas pessoas se converteram, e aquele homem foi com alegria no coração para casa, porque, irmãos, Deus disciplina, Deus testa, né? Se fazer uma promessa para Deus, fica firme, irmãos, que Deus vai ouvir. E se tiver no seu coração o desejo de fazer aquilo, Deus vai cumprir. Amém? Amém. Então a gente vê, irmão, que tudo isso aqui, com louvor a Deus,
Deus tem os seus modos de trabalhar. Quem imaginaria que no lugar daquele ia haver um terremoto ali no meio daquela prisão? Com os homens presos de uma tal forma que era impossível soltar. E aquele carcereiro tinha a incumbência de guardar aqueles homens com a vida. Porque se aqueles homens escapassem, ele ia pagar com a vida. E olha que ser morto por aqueles homens era terrível. Quando aconteceu aquele terremoto, que as coisas caíram todos, os homens, ele pensou que os homens tinham se soltado, o primeiro ato dele foi de suicidar. Porque a morte nas mãos daqueles homens seria terrível. Aí Paulo falou, mas não faça isso não, que estamos todos aqui. Que Deus preserva o seu, irmão. Preserva aquele que Deus tem interesse. Muitas vezes nós temos visto, eu tenho visto muita briga de obreiros, muita briga de homens querendo pregar, muita homens querendo ser pastor. Não espera a sua oportunidade, espera no Senhor, que Deus vai chegar a sua hora e vai lhe dar essa oportunidade. E ali, irmão, nós vemos o que aconteceu com aquele homem. Quando ele abriu os olhos, não faltava nenhum. Eu creio que além do carcereiro, outras vidas receberam a Jesus. Né? Porque o fato ali foi tão inusitado que eu acho que constrangeu o coração de muitos. E nós vemos quando Deus atua, a Bíblia diz que ele e a sua família foram salvos, foram batizados. Eu creio que aquele carcereiro creu nas promessas do Senhor. Eu acho que aquele homem ia ser um carcereiro agora mais humano, que aquela turma lá não tinha nada de humanidade. Eles cumpriam ordens perversas. Né? Então, irmãos, quando Jesus falou para os discípulos dele, ó, quando converteres, quando tu converteres, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, não é necessário só conhecer, ouvir falar, é necessário participar, é necessário compreender, porque Jesus fala assim, olha aqui, se as minhas palavras estiverem em vós, é o conhecimento. Né? Oh, Jesus, as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, é tudo em torno de uma pessoa, é tudo em torno de Jesus. Porque você tem que conhecer a Jesus. Porque eu tenho que conhecer minha esposa, porque eu tenho que conhecer meu filho para saber o que vai em seu coração, o que eles precisam, aonde eu posso tentar mudá-los. Né? E assim Deus faz conosco. Precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer aquele a quem servamos. Porque o nosso galardão, irmão, está esperando. Aleluia. E Deus diz que a nossa estada em Deus não é vão, não. Portanto, fazer tudo sem murmuração. Já pensou? Fazer sem briga, sem nada. Olha, eu prego. Ah, não, aquele irmão não prega. Eu já vi muito isso, eu acho tão feio. Então, irmãos, o que está acontecendo aqui com Paulo, primeiramente, era um homem bem situado, era um homem que tinha boa vida, era um homem de situação elevada, ele de repente começou a servir a Jesus. E agora, ele não tinha nem lugar para reclinar a cabeça, mas serviu ao Senhor, brigou, apanhou, mas sabia que o galardão dele estava guardado. Irmão, assim deve pensar cada um de nós. O irmão não me dá um valor, o irmão não fala comigo, o irmão não quer me receber, nem me cumprimenta. O irmão chega nele, dá um abraço, dá um beijo lá. Ó, isso aqui é um ósculo santo, porque eu te amo. Primeira vez que eu cheguei na igreja, eu não esqueço disso. O pastor me agarrou, me deu um abraço, me lascou um beijo. Eu falei, então, irmão,
Isso é bíblico. Talvez não se use esse costume porque a gente tem uns pensamentos meio errados, né? Então a gente vê o amor das pessoas, sem conhecer, né, o tratamento que lhe dão. Então é necessário mudança, é necessário, mesmo constrangidos, né, irmão? Falar, eu sei a quem tem, eu sei em quem tenho crido, e eu sei o que ele, que a minha coroa está guardada. Irmãos, nada de mágoa no coração. E eu fui um homem que precisei ser tratado durante muito tempo, porque eu não levava um desaforo para casa não. E eu conhecia muito a palavra de Deus, eu gostava de debater com os outros. Hoje eu até vejo, às vezes, algumas bobagens, não fico na minha. Não vale a pena. Minha esposa mesmo briga comigo e fala assim, rapaz, esquece isso, pega só Jesus, lembra de Jesus, faz isso, faz aquilo. A mulher sabe outra coisa, agora a gente é mais bruta, né? Então a gente muitas vezes quer a mesma coisa, né, irmão? Mas não resolve. Então, irmão, que essas palavras ficam hoje aqui, mais uma lição de fé, mais uma lição de que muitas vezes não é Deus que faz, muitas vezes é para o homem fazer e manda e deixa que a obrigação seja de Deus. Joga a responsabilidade para Deus, não é assim. A Bíblia fala para mim, fala para você e fala para todos individualmente. Então vamos aprender isso, né? Amém. Que o Espírito Santo realmente possa nos orientar, em nome de Jesus. Vou devolver a palavra para o irmão. Muito obrigado. Em nome de Jesus, pode ficar aqui. Obrigado. Palavra abençoada. Essa palavra foi plantada no nosso coração, né? Amém. Palavra muito boa do evangelismo, também de ensinamento. Teve como seja um pedacinho de estudo bíblico, foi muito boa essa palavra. Eu perguntar se o irmão aí tem alguma coisa para falar, irmão? Aqui, ó. Sim, aqui. Tem, irmão? Fala aí. Tem sim. Oi? Pode ser aqui mesmo? Não, fica à vontade. Obrigado. Eu acho assim que Deus conhece, como foi pregado, sabe todas as coisas. Nós precisamos conhecer Deus e a forma que Deus trabalha na vida da gente. Eu entendo que esta palavra foi ministrada para nós possamos repensar no próximo culto. Porque isso é uma palavra de ensinamento, nós precisamos ter dentro de nós para nós partir. Não adianta nós partir sem o ensinar e principalmente sem o conhecimento. Que cada um de nós possamos pensar naquilo que nós ouvimos da palavra do Senhor e repensar no próximo culto e ir atrás das vidas. De sabedoria, arregaçar a manga da camisa, que os frutos não é nosso, os frutos é do Senhor. E o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado para nos levar para a sua presença, para dar fruto. Será que nós temos dado fruto pelo comodismo, pela maneira de pensar, pela maneira de agir? Então que essa palavra aí falou tremendamente comigo e eu vou pedir força a Deus. Que mude meus pensamentos, mude minhas atitudes, porque só por Deus mesmo, porque se não for por Deus a gente é enrolado, tudo é carne. E a carne, ela apodrece, mas o Espírito, ela vivifica. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Irmão, eu vou ler aqui rapidinho e vou passar para você, Josmé, e você encerra o culto em nome de Jesus e ore em cima desse versículo. João 16,3 diz: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Glória a Jesus. Glória. Amém, Jesus. Aí, irmão, você encerra o culto em nome de Jesus e ora em cima desse. Glória a Jesus. Os irmãos se levantam em nome de Jesus. Só para nós encerrar aqui, que eu pedi assim. Josmar, queria também agradecer o irmão, como é que é o nome do irmão? Seu Wilson. Seu Wilson está aqui conosco, né? Se converteu domingo, né? E a gente vê Deus tocando aí, né? Deus usando o Edivaldo, para nós cuidar do Edivaldo, que mora ali. Que continue simples, tá? Essa casa aqui é do Senhor, mas eu administro, né? Amém.
E seja bem-vindo, agora que estiver passando por aí, bata no portão, quem sabe se a gente não está aí para tomar um cafezinho. Tá. Seja bem-vindo. Uma coisa que Deus, que o irmão pregou aí, foi tremendo, foi muito edificante e verdadeiro, viu? Irmão Paulo, Deus abençoe a sua vida. Isso foi muito edificante para nós. Desafiador também. Que eu esqueci de falar, no momento que estava ministrando no meu coração, no momento que ele estava pregando, a respeito do meu irmão o seguinte, que quando ele chegou lá em casa, às vezes a pessoa pensa assim, mas foi muito fácil a convenção. Não é. Para Deus é, mas para nós, que Deus coloca no caminho das pessoas, não é fácil. Para você discipular alguém, para Deus colocar uma alma diante de você, Ele testa você, como Ele pregou aí. Deus nos testa, como evangelistas, como obreiros, como crentes que somos. Ele testa como? Ele coloca uma pessoa incrédula diante de você. Isso pode ser seu pai, sua mãe, pode ser quem for. Que é para saber como você vai representar a Cristo diante daquela pessoa. Isso vinha no meu espírito, isso. E eu falava com minha esposa, nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus está trabalhando na vida dele. E ele é muito duro. Ele ainda é muito incrédulo ainda. E Deus trouxe ele aqui para transformar a vida dele. Eu falava isso muito baixo. Eu não vou deixar nem Satanás escutar isso. Mas você não sabe o quanto o diabo trabalhou para desviar ele, usando mulheres, assim que ele chegou aqui. Aconteceu coisas assim que ninguém sabe. Mas Deus sabe. Para desviar ele de pedir tudo para ele nos converter. Mas aí quando Deus me despertou, meu irmão, eu pisava desse jeito. Ele começou a falar do testemunho de outros crentes, de pessoas que você via que era uma barreira para ele. Aquilo que Deus começou a me ensinar, o Espírito Santo começou a me despertar naquilo. Você toma cuidado com você também. Porque o nosso testemunho, irmãos, ele fala muito alto. Ele é muito poderoso. A hospitalidade também, isso que ele falou. Então aquilo o Espírito começou a me despertar para aquilo. Toma cuidado também para receber as pessoas, porque eu trouxe ele aqui foi para isso. Testemunho com a esposa, com filhos. Tudo isso, uma pessoa bruta, ela observa. Por quê? Porque a Bíblia fala o quê? Que a nossa vida é como um livro aberto, não é isso? As pessoas veem, a nossa família, pessoas, vizinhos, seja ele quem for. Agora não importa quem nos critica, quem nos odeia, o que importa é que o nosso testemunho, quem fala mal de nós, permaneça em Cristo e a gente seja aprovado por Ele. Eu tenho certeza que Deus, com certeza, fará grandes coisas através do nosso testemunho. Amém? Amém. Eu até pedi perdão ao Senhor por Ele, da forma que eu representei Ele errado aqui na terra. E às vezes isso acontece conosco, diante de desafios que Deus coloca diante de nós. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar, né? Foi muito edificante para mim essa noite. Deus quer que para cada um de nós. Pai, nós colocamos aqui essa hora diante do Senhor. E eu, como evangelista, sobre cada um de nós aqui, os evangelistas, sobre esses que aqui estão, os irmãos, irmãs, que o Senhor nos perdoe, Pai. Todas as vezes que nós representamos o Senhor aqui de forma errada, ó Deus, vergonhosa aqui na terra, diante das pessoas. Pai, nos perdoe em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor sofreu, foi rejeitado, o Senhor foi cuspido, aconteceu tantas coisas, mas o Senhor não falhou no testemunho. O Senhor foi ridicularizado, o Senhor não tinha aparência nenhuma, o Senhor que agradasse alguém, o mais rejeitado de todo, homem de dores, o mais odiado, mas mesmo assim o Senhor não arredou do testemunho. O Senhor continuou sendo o mesmo. Deus, que a gente continue sendo o mesmo, cristãos, com o nosso testemunho firme no Senhor, quando o Senhor colocar uma alma em nossa presença, para que ela seja convertida através do nosso testemunho, das nossas palavras, das nossas posturas. Deus, dá-nos discernimento em nossas vidas, em nossos dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos sabedoria também nesse trabalho aqui, a mim, ao Daílton, aos evangelistas que aqui estão, a Edivaldo, aos homens, aos obreiros, às irmãs aqui. Dá-nos força, discernimento também, habilidades para sermos também hospitaleiros com as pessoas, saber ser bons hospitaleiros, a mim mesmo. Desperta, meu Deus, desperta-nos, acorda-nos
porque os dias são terríveis. Já não há tanta hospitalidade na igreja, já não há tanto amor na igreja, já não há tanto testemunho de Cristo, evidente, esse testemunho que impacta as pessoas. Concede que o nosso testemunho de cada um de nós venha impactar nossos parentes, vizinhos, pessoas, venha surpreender pessoas e elas olharem para homem e dizer, este é um santo homem de Deus. E olharem para a mulher e dizer, esta é a santa mulher de Deus. Deus tenha piedade e misericórdia, concede isso na vida de cada um de nós. E esse trabalho aqui, nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo guie cada um de nós, que a gente tenha um espírito de concordância, porque não podemos falar uma coisa, outra, ou querer a coisa de um jeito ou de outra, mas que a gente ande em concordância, como Paulo e Silas andaram em concordância contigo. Que cada um de nós venhamos andar em concordância, sermos um contigo, e andar em concordância contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa hora desse trabalho, eu abençoe esse trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa a minha vida para a tua glória, usa a vida do evangelista Daílson, do Edivaldo, do diácono, dos obreiros, do irmão Paulo, como o Senhor usou, de cada mulher desse lugar, cada crente, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória, para converter vidas e impactar vidas através do testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós te agradecemos. Amém. Vou estar encerrado em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus. Graças a Deus. Está encerrado. Até o próximo, então. Amém. Amém.